Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos felizes por estar dando continuidade a esse estudo tão importante em loco, baseado na geografia, baseado no sentimento, baseado na história e baseado, sobretudo, nas informações que os estudos nos levam espiritualmente à nossa querida doutrina espírita. Estamos em Roma, onde começamos hoje a caminhar nas suas ruas, a descobrir as suas praças, a sua história, e sem deixar de trazer para a nossa análise a importância dessa cidade no cristianismo primitivo, a importância dos sucessores de Jesus nesta cidade. Nós recomendamos àqueles que queiram aprofundar os seus estudos para não deixarem de assistir uma obra antiga, um filme antigo, chamado Quo Vadis, Q-U-O, Quo, que significa em latim onde, e Vadis, vai, aonde vais, e representa exatamente o chamado de Jesus para Pedro quando fugia de Roma, na perseguição do imperador Nero. Então nós, ao entrarmos na Via Veneta, na Via Veneto, ao penetrar nas muralhas romanas, nos parece acender na memória espiritual, na memória científica, na memória teológica, na memória espírita, muitos personagens que nós, ao caminharmos, hoje especificamente, principalmente nas praças de Roma, no Panteão, na fonte de Trevo, Fontana di Trevi, como se diz em italiano, nós começamos já a sentir as energias que nos envolvem. Estivemos em algumas ruas, passamos por muitas igrejas que aqui Roma tem demais. Entramos numa igreja chamada Santa Maria da Vitória, onde visitamos uma obra referenciada, uma escultura que representa o êxtase de Santa Teresa d'Ávila, uma espanhola que foi muito importante na teologia, na fundação dos carmelitas, sobretudo nas carmelitas descalças, teve com São João da Cruz. Então visitamos a obra que a gente, sempre que vai a Israel, a gente visita lá no Monte Carmelo, a Ordem das Carmelitas, a igreja onde está a Gruta de Elias. E ali a gente encontra algumas referências a uma imagem de Santa Teresa d'Ávila, João da Cruz, a citação de algumas obras dela, como o Castelo, o Interior. E aqui em Roma nós podemos visitar a obra que representa o êxtase de Santa Teresa d'Ávila, que foi do século XVI, nascida em 1515. Essa mulher marcou muito a sua história como mulher, como de descendência judaica, com tantos fatos e ficamos encantados em visitar aquele local, porque a igreja abre às 16 horas e na hora que ela abriu, ela tinha bastante gente esperando. E a igreja tem muitos altares. E todos em bloco foram lá para o final da igreja, que o lado esquerdo de quem entra, o último altar, é exatamente a escultura de Giugini, um escultor que conseguiu representar na sua escultura a imagem do êxtase de Santa Teresa d'Ávila. Então foi uma experiência, não tem nenhum nome, não tem nenhuma referência a ela, só tem apenas a escultura, e todos que chegam ali parece que já conhecem, já estudaram. Eu estudei cientificamente, não estudei como católico, e sou espírita, nós somos adeptos da doutrina espírita,
mas vimos o quanto a história dessa mulher é importante para as pessoas que conhecem a sua história, a sua vida, e também Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa do Menino Jesus, que também está representada numa estátua ao lado, num pequeno jardim, está ali representada em 1997, quando ela também foi considerada doutora da Igreja. Então é uma experiência que a gente vive de como Roma é importante dentro desses meios, dentro dessas histórias que mostram os sucessores do Cristo entre nós. E a gente começa a meditar sobre Pedro, sobre Paulo, sobre o senador Públio Lentulus, o guia espiritual de Chico Xavier, que nós conhecemos como Emmanuel, na sua obra 2000 anos, na obra Ave Cristo, 50 anos depois, e tem muita referência. Paulo e Estevão, que é uma espécie de complementação do livro de Atos dos Apóstolos, onde ali ele fala de todas as situações de Paulo em Roma, fora de Roma, e o seu encontro, né, com Estevão, toda aquela história do cristianismo primitivo que está narrado no livro de Atos, e que Emmanuel, na condição agora não mais de senador, mas de guia de Chico Xavier e de espírito ou apóstolo do Cristo no mundo espiritual, nos traz informações geográficas assim muito fortes e muito exatas. Isso é o que deixa a gente ainda muito mais entusiasmado, muito mais feliz e sintonizado com toda essa história magnífica que nós vamos, a partir de hoje, começar a viver aqui em Roma, em Nápoles, em outros locais. Não podemos esquecer das histórias que Emmanuel coloca dos circos romanos, que fica perto da região histórica, onde Paulo ficou preso a primeira vez e depois onde Paulo ficou preso a segunda vez, da sua carta a Timóteo, narrando a situação que ele passava, as suas despedidas na sua carta aos Coríntios, o seu resumo de lamentações da sua história, deixando para nós grandes legados pelos caminhos por onde ele passou, de Alexandria de Troa, da Macedônia, da própria Roma, que ele tanto sonhava em visitar, e que ele deixou na sua carta aos Romanos uma situação muito particular, que segundo os historiadores, ele sempre manifestou o desejo de vir a Roma, mas que essa carta ele escreveu na cidade de Corinto, provavelmente na Grécia, porque ele fala que o livro de Atos, capítulo 20, versículo 3, fala que Paulo permaneceu durante 3 meses na Grécia. Isso concordam os estudiosos que poderia provavelmente se referir esses 3 meses à cidade de Corinto, que a gente sabe que ali aconteceu tanta coisa nas viagens de Paulo, sobretudo na segunda viagem, quando ele tem aquela preocupação que saiu praticamente corrido de Tessalônica, de Filipe, vem para Atenas, onde tem outra decepção. Depois em Corinto ele manifesta o desejo de vir a Roma e a carta dele, ele cita que Erasto é mencionado em Romanos, no capítulo 16, versículo 23, que também viveu em Corinto e que, sendo comissário da cidade para obras públicas, tesoureiro da cidade em várias épocas, mas, mais uma vez, indicando que a carta foi escrita em Corinto. Então nós estamos, assim, de uma certa forma, felizes de estar
reunindo todos esses dados, sobretudo com a intenção e o interesse de trazer para vocês essas informações, essas descobertas, esses choques teológicos que a carta aos Romanos, sobretudo os nossos irmãos protestantes utilizam muito, os capítulos 2, versículo 21 a 25, e a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, para justificar a sua crença na salvação simplesmente pela graça. Mas Paulo mostra, por exemplo, na sua carta aos Gálatas, outra realidade nesse sentido, como também o próprio Tiago, irmão de Jesus, já traz aquela grande polêmica que foi quase que a carta dela não entra no cano do Novo Testamento por haver choque com a carta aos Romanos e aos Efésios, o que levou Lutero a chamar a carta de Tiago de carta de palha, ou epístola de palha, por discordar do ensinamento da salvação por fé e por obra, como é o que prega Tiago, que se choca exatamente com o que defende os nossos irmãos protestantes. Mas a geografia de Roma, os palácios, as igrejas, o rio Tibre, que a gente corta praticamente a parte que margeia as situações históricas da cidade, é muito forte por onde a gente passa. Uma cidade milenar que foi berço de toda a história do cristianismo, das perseguições, dos mártires, tão bem narrados e tão bem descritos nas obras do nosso querido Emmanuel. Então nós vamos com vocês, durante esses dias, trazer referências a esses acontecimentos, utilizando esses grandes apóstolos de Jesus e os grandes mártires que aqui viveram, que deram a própria vida para que o cristianismo de Jesus, a sua mensagem, pudesse ser preservada e divulgada. E é o que parece, a gente sabe, dentro da teologia, que Roma, a partir do século IV, foi, através dos seus imperadores, a partir de Constantino, a questão política foi muito forte, que acabou desvirtuando a verdadeira mensagem do Evangelho, partindo para situações como perseguições que eles faziam aos cristãos, e depois do século IV adotam o cristianismo e passam a viver uma espécie de miscigenação entre cristianismo e política. E isso não foi bom para o cristianismo. A não ser a questão de Roma ter um império tão imenso, e mesmo não sendo seguidora da mensagem cristalina, pura, de perdão e amor, praticada e ensinada por Jesus, mas Roma foi grande divulgadora do cristianismo todo o seu império. Desde o Império Bizantino, a partir do século IV, até hoje, o cristianismo passou a ser assim, a religião do Império Romano, que tanto perseguiu, mas ao mesmo tempo houve uma desvirtuação da verdadeira pureza do cristianismo. Nós vamos ver tudo isso a partir de amanhã, onde vamos visitar as prisões, a Via Ápia, as catacumbas, especialmente as de São Sebastião, onde Pedro e Paulo pregaram, a Via Ostiense, o Vaticano, as igrejas da Via Ápia, a maioria das igrejas romanas, em especial a igreja de Pedro, do Vaticano, e a igreja de Paulo, extramuro, aqui em Roma. Vamos agradecer a Jesus e pedir a Deus que possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para buscar o grande exemplo desses sucessores de Jesus que nos ensinaram a continuidade do seu amor e das suas obras em sua pureza de doação, de fraternidade e de auxílio a todos nós. Que
Que Jesus possa estar com vocês. Tenham todos uma boa noite e até amanhã com mais ensino, com mais estudo, com mais referência ao trabalho do cristianismo primitivo aqui em Roma. Muita paz para todos, Jesus conosco sempre.